Você já ouviu falar de divórcio espiritual? É assim que a Bíblia chama a idolatria. Deus disse para Moisés no alto do monte, depois dos 40 dias, desce porque o povo se corrompeu. A expressão se corrompeu quer dizer se divorciou de mim. Quero falar para vocês hoje dos perigos da idolatria. Não saia daí, depois da nossa vinheta, conversamos. Hoje é terça-feira, 9 de setembro de 2025. Hoje eu quero falar sobre a idolatria, o poder que corrompe, que corrói a alma e que leva ao divórcio espiritual. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, curtir o vídeo e levar essa mensagem adiante. Vocês podem imaginar, o texto básico é Êxodo 32, 7 e 8. Diz assim: depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Imagina a cena, Moisés está lá no alto, envolto em glória, a presença do Senhor, cultivando as bênçãos de estar adorando ao Deus vivo, conhecendo-o mais de perto. Quando Deus se levanta e diz: você vai ter que descer. O povo se corrompeu. E Moisés desce com as duas tábuas de pedra, dos testemunhos, da lei verdadeira, da aliança de fidelidade de Deus para com o povo, que esperava que do povo também para com Deus. E quando ele desce, chega ao final do monte, ao pé do monte, ele vê o povo dançando, se divertindo, se jogando na sensualidade e dizendo que estavam adorando ao Deus. Diante deles, um bezerro de ouro, feito por eles mesmos. Moisés ficou muito indignado. A Bíblia mostra que Moisés jogou as tábuas de pedra no chão e as quebrou. Mas antes de Moisés quebrar as tábuas de pedra, eles já haviam quebrado os mandamentos de Deus no seu coração e nas suas atitudes. Quais são os perigos danosos da idolatria e quais são os seus efeitos sobre a vida daquele a quem está adorando? Bom, primeiro, afastamento de Deus. A idolatria é, antes de tudo, um divórcio espiritual. Quando colocamos qualquer coisa no lugar do Senhor, estamos rompendo a aliança com Ele. Israel negou a presença de Deus. Nós muitas vezes fazemos o mesmo. Quando confiamos mais no dinheiro, no status, no prazer, do que no Deus vivo. A idolatria afasta daquele que é a única fonte de vida. A idolatria deforma. Segundo ponto, a idolatria deforma a mente e o caráter do adorador. A Bíblia declara em Salmo 115, verso 8, tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e neles confiam. Quem adora um ídolo perde a sua sensibilidade espiritual. O coração endurece, a mente se distorce, o pecado já não parece tão grave. Assim como Israel, nós passamos a acreditar em mentiras e, na aparência, clamando libertação daquele que nos aprisiona. O nosso caráter fica deformado. Terceiro perigo, a idolatria escraviza emocional e espiritualmente. O ídolo exige algumas coisas.
tempo, energia, devoção. Ele nos escraviza, ainda que ele prometa liberdade, cura. Então nós nos tornamos refém do ídolo. Quantos hoje são escravos do trabalho, das telas, da aparência, do prazer imediato, do cigarro, da bebida, do sexo? O ídolo promete satisfação, mas deixa sempre um vazio depois que passa. O apóstolo Pedro afirmou em 2 Pedro 2, verso 19, o homem é escravo daquilo que o domina. Quarto perigo da idolatria, destrói os relacionamentos. A idolatria não fere apenas a nossa relação com Deus, mas fere também a nossa relação com o próximo. Ela gera egoísmo, cobiça, comparações. O lar sofre, a amizade se esfria, a comunidade se divide. O povo que deveria estar unido em adoração ao Senhor se dividiu em festa e caos diante do bezerro. Assim hoje, os ídolos continuam destruindo famílias e igrejas. E por último, quinto lugar, a idolatria leva à perda da identidade e de propósito. A idolatria rouba a nossa verdadeira identidade. Olha que risco e que perigo. Somos chamados a refletir a imagem de Deus, mas nós nos tornamos a imagem do ídolo. Perdemos o sentido da vida, porque nenhum ídolo pode nos salvar. A idolatria sempre termina em vazio, em decepção e morte espiritual. A conclusão que chegamos e o convite que a gente faz é: a idolatria não é apenas um problema do passado, mas é um inimigo presente, sutil, perigoso. Não se trata apenas de uma estátua de ouro, mas de qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no nosso coração. Qual é o seu bezerro de ouro? Pode ser o orgulho, o dinheiro, o poder, a comida, a bebida. Pode ser algo bom, como família, trabalho, os estudos, mas que se torna, por fim, destrutivo e substitui o Senhor. Santo Agostinho escreveu: nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Somente Cristo pode preencher o vazio da nossa alma. Hoje Deus nos chama de volta. Deus quer nosso coração, Ele nos convida a destruir todos os ídolos. Sempre que Israel caiu, foi pela idolatria. E depois da idolatria, a depravação, a imoralidade, a criminalidade, a sensualidade. Se você deseja dizer hoje: Senhor, quero que Tu sejas o único Deus da minha vida, levante-se, ore comigo nesse momento. Expulse do seu coração e da sua vida qualquer tipo de idolatria. Busque a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Toma-nos em tuas mãos, ó Deus, dá-nos sabedoria e vitória sobre os nossos ídolos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?